Olá, querido líder Habitudes, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais um dia de mais uma lição, mais uma reflexão. Estamos acabando aí mais um semestre, estamos na nossa penúltima lição. E que lição, né, meus amigos? Bom, antes de mais nada, esse vídeo é para você líder, facilitador do curso Habitudes. Então, se você é aluno, eu não indico que você esteja aqui, pelo contrário, eu indico que você vá lá na aula de reposição, assiste ela para você fixar o conteúdo se você já fez a lição. Mas esse vídeo aqui é para quem vai ministrar a lição. Eu quero aprofundar algumas temáticas aqui com você e para um próximo nível mesmo, mas para que a gente pense junto e para que juntos a gente também possa ser ministrado por essa lição, certo? Então vamos lá. Antes de mais nada, você tinha uma tarefa muito interessante da ponte da disciplina, não é mesmo? Para a gente colocar coisas que nós sabemos que nós precisamos ter mais disciplina. Gente, a disciplina tem um papel fundamental na nossa vida. Mas construir pontes a lugares que nós estamos tendo dificuldade é algo muito importante. E essa tarefa vai trazer isso para nós. Então, como líderes, a cada semestre, a gente precisa evoluir nisso. Nós estamos crescendo naquilo que nós colocamos? Se sim, glória a Deus. Se não, por quê? Né? E aí a gente vai ter que rever isso, tá bom? Então não deixe de corrigir com eles, de ver se eles conseguiram colocar em prática, qual foi as dificuldades deles, né? Que vai ser muito importante, tá bom? E aí nós vamos para a nossa lição, que é o kamikaze descompromissado. Uma lição que, gente, é difícil, né? Porque ela vai falar sobre morrer. E quando a gente fala de dar a vida, de morrer, né? A gente pensa que isso é coisa de super-herói. Isso aí é coisa de super-herói, meu. Morrer, dar a vida, nada a ver, né, meu? Quando a gente vê um policial morrendo, a gente já, né, já considera ele como um herói, porque ninguém dá a vida pelas coisas. Acho que eu vou fazer um minuto de silêncio, né? Nós precisamos entender, gente, que a gente precisa dar a vida. A gente precisa entregar literalmente a nossa vida por aquilo que a gente acredita. Eu tenho alguns familiares que eles não professam a mesma fé, a mesma religião que eu. Mas eu sempre gosto de dizer uma coisa. Hipocrisia não é você não viver a minha fé. Hipocrisia é você não viver a fé que você acredita. Nós precisamos viver em coerência com aquilo que nós acreditamos e com aquilo que nós professamos acreditar. Então você sim precisa entender o que você acredita, pelo que você vive, porque você precisa estar disposto a morrer por isso. Sabe, nós vivemos uma vida de forma muito aleatória, como se não houvesse uma eternidade. E há uma eternidade, e há algo na nossa vida, há uma missão que nós precisamos cumprir. E muitas vezes nós estamos tentando poupar a nossa vida, tentando resguardar algumas coisas, mas a palavra de Deus vai dizer que aquele que tenta se salvar já se perdeu. Mas aquele que entrega, que perde a sua vida por amor dele, esse aí já encontrou, esse aí já está salvo. Então, a minha pergunta para você é se você já entendeu isso na sua vida. Você está vivendo para quê? Para que você vive? Qual é a tua causa? Qual é a tua missão? Qual é o teu compromisso? Você tem compromisso com o quê? Tá? Para os seus alunos, eu sei que talvez nós não vamos para esse nível de profundidade, mas para você e com você eu preciso ir. Você está dando habitudes para quê? Você tem compromisso com isso aqui em que sentido? No sentido de vir aqui e dar um conteúdo? Mas a sua vida, você não está morrendo, você não está se entregando, você não está lutando e batalhando para viver isso aqui, porque dar habitudes é um compromisso que você tem? Você só está envolvido. Enquanto não me custa sacrifício, tá tudo bem. Mas quando eu tenho que abrir mão de coisas, me afastar de pessoas, ou ir atrás de pessoas, ser humilde, procurar ajuda, procurar reconhecer que eu preciso dos outros, ou ter mais disciplina naquilo, ou parar de assistir aquilo, sei lá, pensa numa outra lição, usar meus dons para aquilo. Quando requer um sacrifício de mim, eu falo, bom, habitudes é muito bom, eu dou a lição, mas praticar essas lições cada vez mais, já não sei se é necessário tanto assim, né? E aí a gente percebe que nós não somos comprometidos.
E tudo que a gente falou até aqui se torna quase que uma balela. Porque se nós não nos esforçamos, se nós não nos comprometemos com aquilo que nós acreditamos, fica difícil, tá? Então eu quero fazer essa reflexão aqui junto com você. A que ponto nós estamos comprometidos com isso aqui? Eu estou usando Habitudes como exemplo porque eu não conheço as outras áreas da sua vida. Mas existem muitas áreas que nós precisamos ser comprometidos. As pessoas estão se envolvendo umas com as outras, mas não assumem mais compromissos. Não morrem por aquele compromisso. Começou a sair da minha vontade, daquilo das minhas expectativas, deixa quieto, tô fora e vaza do barco. Não pode ser assim. Peraí que eu vou suar meu nariz, eu já volto. Voltei. Enfim, o que nós precisamos entender é que nós precisamos nos comprometer. E aí, como é que a gente vai falar isso com os nossos alunos também? Então, vamos lá para o nosso princípio. O piloto de kamikaze só terão serventidas se estiverem comprometidos com a sua missão. O que é um piloto de kamikaze? São os pilotos que iam, acho que é para a Primeira Guerra, e eles iam para uma missão suicida. Então, eles não tinham como voltar vivos. Eles já sabiam disso quando eles iam para a missão. Não fazia sentido ir para essa missão com a expectativa de voltar vivo, porque era uma missão suicida, onde eles tinham que jogar o avião deles lá, quando eles fossem soltar a bomba para destruir o maior espaço. No caso, eles iam muito em navios, né? Destruir navios. Então, eles iam para uma missão suicida. Então, um piloto de kamikaze, quando ele ia para a missão, ele já sabia que ele estava colocando a vida dele ali naquela missão, né? Não tinha como. E aí vai dizer assim, que ele só tem serventia se ele estiver realmente disposto a cumprir essa missão. Perdão. E o mesmo vale para o líder. Envolvimento sem comprometimento não leva à eficácia. Comprometimento faz parte do pacote. Você vai precisar dar a sua vida pela sua missão. Qual é a sua missão? E o que engloba a sua missão? Porque às vezes quando a gente fala de missão, as pessoas pensam numa coisa única, assim como o piloto de kamikaze. Mas como cristão, por exemplo, a missão da nossa vida é revelar a paternidade de Cristo. Isso se revela nos nossos relacionamentos. E os nossos relacionamentos, eles se manifestam em família, em trabalho, em igreja. Então, se a gente for olhar para a missão ampla, a missão generalista de todo o cristão, que é revelar a paternidade de Cristo, no ministério da reconciliação, nós precisamos viver relacionamentos. Ponto. Porque se o nosso ministério é reconciliar com Deus e nós fazemos isso revelando que nós somos irmãos das pessoas e por isso elas são filhas de Deus, nós vamos ter que nos relacionar. E aí nós nos comprometemos em nos relacionarmos com a pessoa. Eu sei que o que eu falei aqui é bem complexo e eu não quero que você pare para tentar entender essa parte aqui da minha interpretação bíblica sobre o evangelho e a missão de ir por todo mundo, pregar o evangelho fazendo discípulos. Mas, basicamente, a nossa missão é essa. E nós vamos ter que dar a nossa vida por conta disso. Mas a questão é que isso engloba várias coisas. Então, o comprometimento do líder, para ele ter eficácia, não é fazer uma única coisa, mas é entender a vida dele. Qual é a minha vida? Qual é o meu propósito? Onde eu vou empenhar o meu esforço? Onde eu vou empenhar a minha dedicação? Eu estou empenhando nisso? Eu já entendi isso, né? E claro que nós temos submissões. No meu trabalho eu tenho uma missão com aquelas pessoas. Na minha casa eu tenho uma missão com aquelas pessoas. Na minha igreja eu tenho uma missão com aquilo que eu me comprometi. Mas essas pequenas missões, elas não fogem da missão ampla, que é a missão da minha vida e que eu preciso vivê-la todos os dias, tá? Então, o que a gente precisa entender sobre essa lição? Qual é a nossa missão? E talvez levar os nossos alunos a entender a missão mais básica da vida deles. Ou as missões específicas. Isso vai depender de como a turma se comportar. Nós não temos a resposta de qual é a missão de cada um, mas nós precisamos levar eles a pensar sobre isso. Para que você vive? Porque para aquilo que nós vivemos é a mesma coisa que nós estamos dispostos a morrer. É para a mesma coisa. Então a pergunta que fica no ar é essa. Não sei se eu fui muito complexa, eu espero que não, tá? E aí nós vamos entender um pouco qual que é a diferença entre estar só envolvido, me envolvi
e eu me comprometer. E a lição nos faz um comparativo entre o ovo, que é a galinha, e o bacon. Por que essa comparação é interessante? Porque muitas vezes a pessoa que está envolvida, ela parece estar comprometida porque ela dá algo em troca daquilo, né? Ela dá os ovos, perdão, mas ela não tem nenhum tipo de sacrifício de vida mesmo em relação àquilo. Gente, você vai ter que sacrificar alguma coisa por aquilo que você se comprometeu. Não é que a gente quer que você perca algo, mas você vai precisar entregar algo. Isso faz parte da vida. Ser líder, estar aqui com vocês é um tipo de envolvimento. Eu estou entregando algo, uau, mas se eu não sacrificar a minha vida, se eu não viver isso aqui, isso vai ser só um envolvimento, porque na prática não teve um comprometimento mais profundo, de ajudar aqueles que precisam de realmente isso ser uma verdade, de realmente isso ir um pouco além. Então, às vezes tem aparência de comprometimento, mas é só envolvimento. Por quê? Porque quando se trata de comprometimento, vai ter sacrifício. Coisas vão ter que ser entregues, coisas vão ter que ser deixadas para trás, coisas vão precisar morrer na nossa vida. E quanto mais cedo a gente entender isso, melhor é a nossa consciência, tá? Mas antes de mais nada, vamos focar aqui, porque senão a gente vai ficar só conosco e não tanto para os alunos. Mas eu quero pincelar um pouco com vocês. Como é que a gente vai explicar isso para eles, só relembrando, tá? É isso. O envolvido, ele entrega algo, mas quando aquilo requer um sacrifício, muitas vezes ele desiste ou vai embora. Já o comprometido não, ele entende aquilo e ele se sacrifica até o fim, tá? Então a gente, numa turma de casados, a gente pode usar o casamento como exemplo, a gente pode usar Jesus Cristo como exemplo, né, que na sua missão ele foi até a morte, né, quando deu ruim ele não saiu correndo. Os discípulos a princípio estavam ali tentando aprender a se comprometer, né, por enquanto eles só estavam envolvidos, mas chega um momento em que eles entendem, eles se comprometem e eles morrem por aquilo que eles acreditam. Perdão. E nós vemos exemplos aqui até na lição de Joana d'Arc, John Wesley e algumas outras pessoas que realmente entregaram a sua vida nesse compromisso, sacrificaram parte do seu tempo, do seu dinheiro, né? Enfim, então realmente a gente vai precisar entender o que vale a pena a gente se comprometer, porque a gente não precisa se comprometer com tudo. E pelo contrário, a lição vai dizer para nós que a gente nem deve se comprometer com tudo, mas com o que a gente está comprometido. O grande lance, gente, é fazer as pessoas saírem dali entendendo que elas precisam se comprometer com algo na vida delas, tá? E aí tem a historinha do porco e da galinha que tá aqui na lição e você pode aprofundar nelas, tá? Eu tô um pouco confusa, mas eu espero que tenha dado pra entender. Se não der, vocês me perguntam, quem me conhece. Ó, nós temos filmes, tá? Os filmes dessa lição, esse Apolo 13 tá lá na apostila do líder, tá? Então você vai lá, lê certinho, tá bom? O que é. Mas basicamente vai fazer a pergunta de quem realmente está comprometido na missão. Então, os 3 astronautas vão para a Lua. No meio desse caminho, tem um problema com o dióxido de carbono lá que está sendo liberado porque não está saindo. E aí eles precisam filtrar esse ar para entrar o oxigênio. E aí o pessoal da Terra precisa arrumar uma forma de passar essas instruções para lá. Então, no fim das contas, todo mundo teve que se comprometer. Todo mundo teve que se empenhar ali, se sacrificar, gastar tempo, né? Ou como a gente fala, gastar sua vida em prol dessa missão, para que essa missão se complete. Quem ia morrer de fato ia ser o pessoal do espaço, mas para que a missão seja cumprida, todos se comprometeram. Eles não falaram assim, não, mas isso aí vai dar muito não, mas não, nós vamos até o fim, nós vamos junto, tá? Então todo mundo acabou se comprometendo com isso, mas isso está lá explicado aqui, ó, na apostila do líder. Dá uma lida para ele se você não tiver entendido, tá bom? Que vale a pena. Tá? Agora os outros filmes já não tem aqui, então vou dar uma explicadinha para vocês. 300, perdão. É um filme muito legal, enfim, de guerra, uns negócios meio doido, muito legal não, é um filme meio doido. Mas essa cena em específico, eles estão indo para uma batalha e os 300, eles são treinados para ser guerreiros. Eles só fazem isso. A vida deles é serem guerreiros e eles estão comprometidos com a guerra em guerrear. Né? Porque essa é a vida deles. Eles sacrificaram tudo para isso. Já o outro pessoal que eles encontram no meio do caminho são pessoas comuns
que foram solicitadas para participar da guerra. Então eles trabalham com qualquer outra coisa e foram chamados. Falaram, ó, tem uma guerra, vocês vão ter que ir. E aí eles se encontram no caminho. E aí o cara fala para ele assim, nossa, eu trouxe mais guerreiros do que você, né? E aí ele pergunta, né, o que você faz da vida, querido? Aí ele fala, eu sou como é que é? Escultor, eu sou ceramista, uns negócios assim. E aí ele fala, você tá vendo que eu trouxe mais guerreiros do que você? Porque os meus guerreiros, por mais que eles sejam só 300 e o seu seja 1000, os meus são guerreiros. Eles estão comprometidos com a guerra. Os seus são 1000, mas são 1000 envolvidos. Então, assim, para a gente relembrar que comprometimento é mais eficaz que envolvimento. Quem está de fato comprometido com as coisas tem um estilo de vida em prol daquilo. Eu não posso me comprometer com tudo. Por isso que eu não devo fazer isso. Mas eu preciso ter algo, eu preciso ter coisas que eu me envolva, e tudo que eu me envolva como líder, eu preciso de fato me comprometer. Então eu preciso ser comprometido com a minha família. Eu preciso ser comprometido com o meu propósito de vida, eu preciso ser comprometido com o meu trabalho, eu preciso ser comprometido com os projetos que eu assumi na igreja, mas para mim, eu consigo às vezes ser comprometido com tudo, às vezes sim, às vezes não, depende do nível, mas eu preciso entender que se eu não dou conta, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, porque o que eu não posso é ser envolvida. Eu realmente preciso me comprometer, tá? E essa cena vai trazer um pouco dessa comparativo e dessa ilustração para nós, tá? O próximo filme nosso é Deus Não Está Morto. Ele não vai trazer tanta questão de comprometimento no sentido prático como 300. Mas essa cena é a cena que uma mulher, ela tem doenças mentais, ela está no asilo por conta da idade, né? E o filho dela vai lá visitar ela. Ela é uma mulher cristã que orou a vida toda. A vida toda ela foi comprometida com Deus. Ela entregou a sua vida em prol da missão que ela acreditava, mas o seu filho ainda assim não se converteu. E chega no final, ele vai lá meio que zoar ela, vamos dizer assim, por ela não estar vivendo bem. Ele fala, eu tô me dando muito bem, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e a senhora tá aí morrendo, né, sem saber de nada. E por alguns segundos aquela mulher, ela é usada pelo Espírito Santo, acredito eu, né, tem um momento de lucidez e fala para ele que a vida é como uma cadeia aberta. Ele pode sair porque a porta ainda está aberta, mas vai chegar o dia que a porta vai fechar. E aí não tem como mais sair. Porque o diabo quer que a gente tenha uma vida confortável, para que a gente não deseje sair dela. E aí é uma reflexão muito grande, porque como cristãos, muitas vezes, e talvez a maioria que seja, nós realmente precisamos entender qual que é o nosso nível de comprometimento. A nossa expectativa não estão nas coisas dessa terra. E aqui, muitas vezes a nossa vida vai parecer uma vida que deu errada, uma vida frustrada, né? Jesus está morrendo numa cruz, né? Acho que alguma coisa não deu certo, o cara está sendo condenado à morte, né? Então muitas vezes a nossa vida não vai ter a aparência da glória deste mundo, mas das coisas eternas, porque o nosso compromisso não é com as coisas passageiras, mas é com a eternidade. O nosso compromisso é com Deus e nós estamos comprometidos, custe o que custar, tá? Então é um filme que traz um pouco dessa reflexão para nós, por isso que eu gosto de deixar ele aí. Mas ele tem um começo bem ridículo, mas disfarça que tá tudo bem. Gente, nós temos o nosso Avançando. Esse Avançando é interessante para a gente trazer um pouco sobre essa questão da missão que eu falei para vocês no começo. Qual é a nossa missão? Você sabe para que você vive? Né? E aí ele vai falar sobre as empresas. Algumas empresas têm uma missão, as pessoas que trabalham nela dizem que têm uma missão, mas no fundo as pessoas não sabem de fato qual é a sua paixão, qual é a sua missão. E muitas vezes os nossos jovens, nós estamos colocando a nossa vida em prol do dinheiro, né? Você trabalha por quê? Por dinheiro. Quem que trabalha por dinheiro? Qual é a profissão que se vende em troca de dinheiro? Fica aí a reflexão. Nós deveríamos trabalhar, sim, para o nosso sustento, senão a maioria de vocês não trabalhariam para os outros. Mas a nossa principal questão é cumprir a nossa missão. E porque cumprimos a nossa missão,
aquilo talvez faça sentido diante daquilo, a gente vai ter a remuneração. Principalmente para alguém que está começando, para os jovens que têm talento. Qual que é a sua vocação profética? Né? Nós muitas vezes estamos vivendo como escravos e trabalhando como escravos para ter um benefício, um meio de sobreviver, para ter uma comida, um lugar para dormir, como se fosse o nosso trabalho que nos sustentasse. Quem nos sustenta é Deus. E o nosso trabalho faz parte do cumprimento do nosso propósito e dali vem o sustento financeiro. Mas não é o nosso trabalho que nos sustenta, porque nós não somos escravos, nós somos filhos, tá? Mas eu não vou entrar nesse debate aqui agora. Mas o que a gente precisa entender? Que nós precisamos desenvolver os nossos pontos fortes, descobrir as nossas paixões, descobrir aquilo que a gente faz bem feito, que a gente tem bons resultados, tá? Não é necessariamente, eu amo fazer isso, porque as pessoas acham que nós vamos criar uma geração de gente que ama trabalhar. Não é bem isso, tá? A maioria das pessoas não gosta de ter que trabalhar todo dia. Mas se você começa a descobrir aquilo que você é bom e você começa a empregar aquilo em algo, e aí você vai não tendo tanto ranço do trabalho como a gente vê algumas pessoas terem, né? E aí você encontra um lugar em que faça sentido você manifestar isso, tá? Então, isso faz parte dos nossos objetivos. Nós precisamos ter uma vida de comprometimento com a nossa missão, e isso também envolve onde nós vamos trabalhar, por que nós vamos trabalhar com isso, para onde nós estamos indo, com que pessoas nós estamos andando. Então, o comprometimento envolve todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes nós estamos em dúvidas do que trabalhar e para onde ir. Aqui tem uma resposta, que é o resumo dessa frase aqui: o dinheiro vem com a missão. Então, quando eu estou cumprindo a minha missão, eu vou ser pago por isso, de alguma forma, né? Que é o nosso salário, tá bom? E aí você pode ler, desenvolver outras temáticas. Eu tô sendo um pouco mais objetiva aqui com vocês, na expectativa de que você já tenha feito essa lição, já tenha estudado ela. E nós estamos aqui para um aprofundamento com você, para que você se desenvolva um pouco mais nessa lição. Tá bom? E aí tem uma pergunta: por que a gente acha que é tão raro o comprometimento hoje em dia? Eu vou dar minha opinião para vocês aqui. Eu acho que isso é raro porque hoje a gente foi acostumado a não sacrificar coisas. As pessoas têm medo de se entregar a relacionamentos porque vão ser traídas. E eu não tô falando só de relacionamento romântico, não. Eu tô falando de amizades. A gente vê uma dificuldade tremenda em ser amigo das pessoas, em ter essa troca, porque as pessoas não querem abrir as intimidades delas, não querem confiar nos outros, não querem abrir o seu coração por medo de ser traído, por medo de ser humilhado. As pessoas não querem mais o carinho uma das outras, né? Elas querem a aceitação, e elas não querem a aceitação no sentido assim: cara, tamo junto, nós estamos aqui para melhorar junto, no sentido assim, eu vou mostrar o meu melhor para você me admirar, para você achar que eu sou a pessoa. Isso nunca funciona comigo, porque eu sempre acho que as pessoas são falhas, que elas são pecadoras miseráveis. Sempre, né? Mas a gente tem uma tendência muito grande dessa performação hoje em dia por conta da internet. Então a gente vê que as pessoas se envolvem umas com as outras, se envolvem com as coisas, né? Mas não se comprometem. Eu dei minha palavra que eu vou servir em tal coisa. Ixi, começou a ficar caro demais, começou a ficar complicado demais. Eu não vou servir mais não, porque não sei o que, não sei o que lá. Cara, se comprometa. Claro que eu tô dando exemplos fúteis aqui. Da amizade não é fútil, mas de servir em alguma coisa. Mas assim, que de fato é o comprometimento da sua vida? As pessoas querem ter filhos, mas elas querem se envolver com a criação das crianças. Elas querem trabalhar para pagar a escola. Elas não querem acordar mais cedo para tomar o café da manhã, para ensinar princípios para a criança, para levar a criança para a escola conversando, para entender o que está acontecendo, para se sacrificar mesmo, sabe? Em prol daquilo. Por quê? Porque nós nos envolvemos, mas nós não nos comprometemos. Então a gente aprendeu a não sacrificar, a não abrir mão, a não entregar a nossa vida pelos outros. A gente vê muito isso no discurso das mulheres. Antigamente as mulheres se entregavam para cuidar do marido, dos filhos, lavar, passar, e começaram a falar que isso é algo indigno. Eu não sei quem foi o estúpido que falou isso, mas algum estúpido falou isso. E aí a mulher começou a achar que ser produtivo não era ter uma casa onde todas aquelas pessoas são desenvolvidas, e que desenvolvimento de pessoas não é ser produtivo.
Que ser produtivo é trabalhar para os outros e receber papel na mão. Que alguém disse que aquilo é dinheiro e que aquilo paga alguma coisa. De verdade, gente. Basicamente é isso que aconteceu. E aí você vai dizer, tá, Fernanda, mas é cansativo trabalhar dentro de casa. Tudo bem, se fosse por esse argumento, tudo bem. Mas alguém vai ter que limpar. E aí todo mundo junto é mais fácil? Eu concordo. Mas não precisaria ter criado tudo isso que criou. Como se o nosso valor ele tivesse no trabalho que a gente exerce, no quanto dinheiro a gente ganha. Mas o fato, quanto a gente consegue crescer, o quanto a gente consegue amar e o quanto a gente consegue se entregar. Porque no fim das contas, a nossa maior referência de ser humano, de ser espiritual, de ser bom, é Cristo. E o que Cristo fez se não entregar a sua vida? Então, no fundo, o que nos salva é nos entregarmos. No fundo, o que de fato importa é o quanto nós conseguimos nos doar. E não o quanto nós precisamos reter. O quanto nós conseguimos tirar vantagem de algo sem que isso nos lese. Mas o quanto eu estou disposto a dar a outra face, a andar outra milha. O quanto eu estou disposto a me colocar nessas coisas. Andar a segunda milha, gente, é o seguinte: uma milha é obrigação. Mas a segunda milha é fazer algo porque eu quero, porque eu entendi e eu vou me entregar a mais. Então, no meu trabalho, eu ganho para fazer isso, isso e isso. Mas fazer além, eu escolho fazer além. Porque eu me comprometo, porque eu me entrego àquilo que eu estou fazendo. Porque o meu referencial é Cristo. Para de se envolver com as coisas. Viva com intencionalidade, com profundidade e com entrega de vida. De vida. Se comprometa. Se comprometa. Nós estamos sendo ensinados a nos envolver e cada vez mais nos envolver de forma rasa. Tenha amigos sabendo que vai ser traído. Mas não seja o traidor, porque comprometimento é sobre isso. Para de ter medo de que vai doer, porque dói. Mas faça e se comprometa. Faz a sua parte. Faz a sua parte. E eu creio que vai dar certo, porque dar certo não é ficar tudo bem. Mas dar certo é terminarmos parecido com Cristo. E para isso nós vamos precisar que doa, que sejamos traídos, mas vai dar tudo certo no final. Vamos lá que eu já me dispersei muito. Nós temos fase para desenvolver. Então a gente não acorda num dia lindo, ensolarado e diz: uau, agora eu sou super comprometida. Ah, como eu sou comprometida com Jesus, aleluia. Não, nós não chegamos a um nível de comprometimento da noite pro dia. Nós vamos passar por fase. Isso é importante a gente entender por quê? Porque muitas vezes a gente quer chegar já, sou comprometida. Não vai ser assim. A primeira coisa é uma ideia. Então, assim como o Evangelho de Deus, eu tô entendendo, eu tô tendo uma ideia, eu começo a compreender as coisas, depois eu vou desenvolvendo as minhas emoções sobre aquilo que eu sinto em relação àquilo, e aí eu vou juntando essas duas coisas, eu vou acreditando, eu vou crendo naquilo. Mas, por último, eu vivo em função daquilo. A minha vida é em função daquilo, que é agir. E aí eu já estou em comprometimento. E por último, aquilo é uma convicção a ponto de custe o que custar. Eu estou convicto daquilo e não abro mão. Não porque eu tenho uma ideia muito forte, mas porque eu tenho um estilo de vida. Um estilo de vida comprometido com a missão. Certo? Então, qual é a fase que nós estamos? Nos nossos comprometimentos. Então, primeira coisa, você é comprometido ou não? E se você é comprometido, em qual fase você está? Porque talvez nós paramos na crença, principalmente com Cristo. Muitas pessoas acreditam em Deus, sente, até arrepia, mas não vive a palavra de Deus. Não vive o que Deus mandou. Eu entreguei minha vida para Jesus e a gente acha que é Jesus fazer a parte dele e a gente ficar de boa. Não, entreguei minha vida para Jesus. Jesus escreveu um livro e falou assim: muito bem, então você vai fazer isso, 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 isso. Você tem que fazer o que ele mandou você fazer. Para isso, primeiro você precisa saber. E aí você colocar em prática. Certo? Então a gente precisa entender aí com eles qual fase nós estamos e que eles estão. Certo?
Gente, consultando a Bíblia. Este é o melhor consultando a Bíblia de todo o Habitudes. Essa é a primeira parte. Porque isso aqui é uma pregação pronta, né? Um sermão expositivo. Cara, ele simplesmente vai trazer para nós as 3 afirmativas sobre comprometimento, sobre compromisso. Requer sacrifício, requer o seu propósito e a sua determinação, tá? Então, eu gosto muito disso. Então, disse aos seus discípulos, se alguém quiser, você escolhe com o que você vai se comprometer. Você escolhe se você vai se comprometer com Cristo. Mas aquele que quiser, que assumir esse compromisso, ele vai ter que negar a si mesmo. Ele vai ter que tomar a sua cruz e ele vai ter que seguir. Então, que a gente possa entender essa profundidade da nossa vida e o quanto nós estamos vivendo isso dia a dia com Cristo, certo? Algo importante, vou só pincelar aqui porque eu já falei bastante. Tarefa, tá? Quais são as promessas que você fez? Anote todas. Quais você cumpriu, quais não? Anote também. Uma dica, pegue a tarefa de todo o Habitudes, talvez da primeira lição principalmente. Você fez os hábitos que você colocou? Porque você disse que ia fazer. Você fez. Você está vivendo de forma diferente? Você se comprometeu ou você só se envolveu com esse curso? Eu gosto de levar essa reflexão, eu gosto de aproveitar esse Praticando a Verdade para isso, tá? Porque eles falaram que eles iam fazer isso. Eles falaram que eles iam cumprir, que eles iam fazer essas tarefas, mas eles fizeram? Então isso é uma das coisas que eu gosto de relembrar e aproveitar essa tarefa para isso, certo? E aí nós temos nossa última lição, maravilhosa, muito importante. A lição em si, ela não traz muitas coisas, mas essa reflexão de quem está dirigindo a sua vida e que você é responsável pelo rumo da sua vida é algo muito forte. É algo muito forte. Porque você precisa entender que a responsabilidade é sua. Mas eu gosto de uma palavra que poucas pessoas gostam. A culpa é sua, da sua vida tá do jeito que ela tá. A culpa é sua. Porque responsabilidade, hoje as pessoas não têm muito e elas levam essa palavra de forma leviana. Mas culpa é uma palavra que poucas pessoas gostam. E aí a gente vai meditar sobre isso. Eu espero que Deus te abençoe. Me perdoe aí se eu divaguei muito. Mas eu espero muito que você tenha sido tremendamente abençoado por essa palavra. E que você possa estar comprometido com Habitudes, com a sua vida com Cristo, com a sua família, e que tudo isso possa estar debaixo da missão e que você possa estar comprometido com ela. Qual é a tua missão nessa terra? Qual é o teu propósito? Para que você nasceu nesse tempo, nessa época, nessa estação? Por que você é mãe dos seus filhos, pai dos seus filhos? Por que você trabalha onde você trabalha? Para de deixar a vida te levar e começa a viver com intencionalidade. Se comprometa com aquilo que você está fazendo. Faça de forma intensa. Entregue tudo que você tem. Para de ter medo da dor. Porque Cristo é um homem de dores que sabe o que é padecer. Nós vamos passar por luta, vai doer. Mas vale a pena. Vale a pena. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.